Senhor presidente, nesta noite eu queria fazer, assim como os companheiros vereadores também já o fizeram, uma justa e simples homenagem aos servidores públicos, pelo esse dia tão importante na carreira de cada um deles. Já fiz isso através do meu Face, publiquei uma mensagem, e aqui nessa nossa tribuna, na nossa Câmara de Leis, eu tenho aqui um questionamento, senhor presidente. Confesso que eu não tive nem tanto tempo para apurar e averiguar em relação a esse assunto, mas eu quero que seja feito um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Josias Quintal de Oliveira, para que o Poder Executivo avalie, estude e veja o que pode ser feito, o que houve no passado e o que pode ser feito para beneficiar e que possa dar mais direitos aos nossos servidores públicos municipais. Acontece que no ano de 2001, fora aprovada por essa Câmara de Leis uma lei de autoria do Poder Executivo daquela época, e cuja tramitação aqui nessa Câmara de Leis fora incluída um parágrafo único, uma emenda fora instituída por essa Câmara de Leis, que diz o seguinte: a lei é de número 2736, do dia 22 de novembro de 2001. Parágrafo único. Será observada a votação de aumento de pelo menos um reajuste anual para todas as classes de servidores públicos municipais, garantido o equilíbrio de seu poder aquisitivo. Essa lei foi votada, foi tramitada e foi votada nessa Câmara de Leis, e assim ela foi votada aqui. E, curiosamente, no dia 29 de novembro de 2001, essa lei foi sancionada pelo excelentíssimo senhor prefeito daquela época, sem o parágrafo único votado por essa Casa de Leis. Então, na lei sancionada naquela época, eles tiraram, acredito eu que indevidamente, haja vista que não veio nenhum veto para ser aqui apreciado novamente por essa Casa de Leis, que viabilizasse a retirada desse parágrafo único. Pode ser até questionado se esse parágrafo único é inconstitucional ou não, mas mesmo que fosse inconstitucional esse parágrafo único, que não fosse talvez de competência dos vereadores ter colocado esse parágrafo único, teria que ter tido o veto desse parágrafo nessa referida lei, e não houve. Então, senhor presidente, dessa maneira, o Poder Executivo daquela época cometeu uma falha gravíssima, que ela pode estar no artigo 297 do Código Penal, falsificação de documento público, ela pode estar no artigo 305, supressão de documento público, ou dependendo da linha de investigação desse crime, de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201/67. Isso aí eu acho que dá até de 6 a 8 anos de cadeia para quem fez esse ato covarde contra os servidores públicos do município de Santo Antônio de Pádua. Isso não tem assim nem tanta importância no dia de hoje, essa questão dos crimes, crime disso, crime daquilo, tantos anos de cadeia e tal, porque isso foi em 2001, já prescreveu, tá? Não quero aqui atiçar nada que venha a condenar fulano ou beltrano,
até porque também já prescreveu. Mas eu quero deixar aqui registrado que nessa lei, votada por essa Câmara de Vereadores em 2001, ela desvinculava o reajuste do salário dos servidores municipais ao salário mínimo federal. Ou seja, a partir de 2001, foi o início do achatamento do salário dos servidores públicos municipais. Aí, nessa data, começou o que hoje estamos aí passando, esse momento difícil, com os servidores com salário totalmente defasado, devido a essa lei votada em 2001. E, curiosamente, eu fiz aqui um levantamento de todas as leis desde 2001, e se tivesse valendo essa lei, esse parágrafo único que foi votado, em 2006 não teve aumento para os servidores, em 2009 não teve aumento para os servidores, e 2013 também não teve aumento para os servidores. Bom, senhor presidente, está aqui colocado, eu quero mandar um ofício para o prefeito, para que ele apure essa irregularidade, apresente se eu estou aqui com a razão ou não, mas eu acredito que sim, e que ele possa enviar para essa Câmara de Leis, que eu sei que ele vai enviar em breve, a lei do reajuste do salário dos servidores, que eles tanto esperam e merecem, e que seja incluído por parte do Poder Executivo, que seja corrigido por parte do Poder Executivo esse erro, essa falta grave que foi acontecida no ano de 2001. Isso é o que eu espero, isso é o que eu peço ao prefeito Josias Quintal, que ele avalie toda essa documentação, esse histórico que aqui eu apresentei, e que possa trazer um pouco mais de transparência nesse processo. Reafirmo aqui mais uma vez que eu não quero aqui imputar crime em cima de ninguém, mas que o servidor público municipal possa saber desde quando eles começaram a ter os seus prejuízos em cima dos seus salários. Isso não é de agora. Então, uma forma de presentear a categoria dos servidores públicos municipais de Santo Antônio de Pádua, eu quero pedir ao prefeito Josias Quintal de Oliveira para que estude tudo isso que eu coloquei e que viabilize uma lei, um projeto de lei da parte do Poder Executivo, corrigindo esse fato lamentável que houve na história de Santo Antônio de Pádua. Espero com isso estar dando a minha contribuição do meu mandato em prol dessa classe tão sofrida, tão querida, tão necessária, tão importante na sociedade paduana.